Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na cabeça de todo mundo: inteligência artificial e o futuro do trabalho. Mas vamos olhar para isso de um jeito um pouco diferente, sabe? Com uma nova perspectiva, baseada numa pesquisa super interessante do MIT. Se essa história de IA está tirando o sono de muita gente, a nossa conversa de hoje pode trazer um baita alívio e uma nova estratégia. Pois é, essa pergunta parece que virou a trilha sonora do nosso tempo, né? Desde que o ChatGPT apareceu, ela está por toda parte. É um medo que faz todo sentido, claro. A automação avança e a conversa sobre o futuro fica cheia de ansiedade. Mas e se o problema não for a resposta, e sim a pergunta? E se a gente estiver olhando para isso do jeito errado? Basicamente, existem dois caminhos para pensar sobre o impacto da IA. Um é o da disrupção, aquela narrativa mais comum, focada no que as máquinas vão substituir. O outro, que é onde a gente vai mergulhar hoje, é o da complementariedade. E essa mudança de ótica é tudo. A gente para de focar no que as máquinas podem fazer e começa a se concentrar naquilo que nós, seres humanos, fazemos de melhor. Beleza, então como vai ser o nosso papo? Primeiro, a gente vai entender qual é essa pergunta diferente que muda o jogo. Depois, vamos conhecer os superpoderes humanos que os pesquisadores mapearam. Em seguida, vamos ver os dados que comprovam essa ideia e, para fechar, vamos imaginar como vai ser esse nosso futuro aumentado. Bora lá? Ok, vamos começar com o ponto de partida de tudo isso, essa mudança de paradigma. A sacada dos pesquisadores do MIT Sloan foi justamente essa. Em vez de perguntar o que a IA vai tomar da gente, eles viraram a mesa. E olha, essa mudança, por mais simples que pareça, é revolucionária. Ela tira a gente da defensiva, daquele lugar de medo, e nos coloca no centro do palco falando do nosso valor. E a grande pergunta é essa aqui. Percebe a diferença? O foco não é mais numa competição, e sim numa parceria. A gente parte do princípio de que a IA não é perfeita, que ela tem pontos cegos. E é exatamente aí que as nossas habilidades únicas entram em cena, como a peça que faltava no quebra-cabeça. Tá, mas que habilidades são essas? Para responder essa pergunta, eles criaram um modelo, um framework bem bacana para organizar essas competências que são, unicamente nossas. E o nome desse framework é EPOC. É um acrônimo, claro, para 5 grupos de habilidades que são tipo os nossos superpoderes nessa nova era. Vamos começar com o E, de empatia e inteligência emocional. Pensa bem, uma IA pode até analisar dados e identificar se uma pessoa está triste ou feliz, mas ela não consegue sentir junto, compartilhar uma experiência de verdade. Essa conexão humana genuína, isso é fundamental em profissões como serviço social, educação e saúde. Depois vem o P, de presença, networking e conexão. Sabe aquela confiança que a gente constrói no olho? Pois é, isso ainda é insubstituível. Pensa numa enfermeira acalmando um paciente ou num repórter criando um vínculo para conseguir uma história. A presença física cria uma cola social que a tecnologia simplesmente não consegue replicar. O O é de opinião, julgamento e ética. A IA é uma máquina de processar dados, ela é ótima nisso. Mas quando o jogo não tem uma resposta certa, quando envolve dilemas éticos, responsabilidade, princípios, aí ela se perde. É por isso que o discernimento de um juiz ou a bússola ética de um cientista são, e vão continuar sendo, habilidades humanas essenciais. Chegamos no C, de criatividade e imaginação. A IA generativa é incrível em recombinar informações que ela já aprendeu. Mas a imaginação de verdade, aquela que visualiza algo que nunca existiu, que cria o humor, o improviso, a faísca do novo, isso ainda é nosso. É o motor da inovação de verdade. E para fechar, o H de Hope, ou esperança, visão e liderança. Isso aqui é sobre ter garra, sabe? É a capacidade de lutar por um futuro que os dados do presente dizem que é impossível. O exemplo que os próprios pesquisadores usam é genial, o movimento pelos direitos civis. Nenhum algoritmo da época preveria aquela transformação. É a convicção humana que dobra a curva da história. Tudo bem, a teoria é linda, faz muito sentido. Mas será que isso se sustenta no mundo real? Bom, os pesquisadores foram atrás da resposta e colocaram a teoria à prova analisando dados concretos do mercado de trabalho. E não foi uma análise pequena, não. Eles pegaram uma base de dados gigante do governo americano e vasculharam quase 19 mil tarefas de trabalho, distribuídas em 950 profissões diferentes. A escala do estudo é realmente impressionante e dá muito peso para o resultado. E o que eles descobriram? O resultado é esse aqui, bem visual. A primeira barra mostra que as tarefas com alto risco de automação, elas viram uma queda no número de empregos.
Agora, olha a segunda barra. Ela representa as profissões que exigem mais daquelas habilidades Apple. E o que a gente vê? Um crescimento claro. Ou seja, os dados não mentem, a teoria se confirma na prática. E tem mais. Quando eles foram ver quais das habilidades Epoch mais puxaram esse crescimento para cima, duas se destacaram. Em primeiríssimo lugar, esperança, visão e liderança. E logo depois, opinião, julgamento e ética. Isso significa que as nossas qualidades mais profundamente humanas são as mais valorizadas e as que mais geram crescimento hoje. Então, o que a gente tira de tudo isso? A conclusão nos aponta para um futuro que, ao contrário do que muitos pensam, não é das máquinas, mas sim centrado em nós, seres humanos. E essa frase da pesquisadora, a Isabela Luiza, fecha a ideia com chave de ouro. A tecnologia é uma ferramenta incrível, mas a grande virada de chave, a transformação de verdade, ainda depende da nossa genialidade. E aqui fica a mensagem final. A gente precisa mudar o nosso vocabulário. O objetivo não é substituição, é ampliação. A estratégia mais inteligente é focar em como capacitar as pessoas com a IA, não em como trocá-las. É sobre combinar a eficiência da máquina com a nossa engenhosidade. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Olhando para esse framework Epoch, empatia, presença, opinião, criatividade e esperança, qual desses é o nosso superpoder mais valioso? Qual é aquela habilidade que cada um de nós tem, que é tão humana que nenhuma IA jamais vai conseguir replicar? Essa análise que a gente acabou de ver foi uma curadoria do canal Amplia_IA. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.